Então sua aplicação está começando a pegar forma, né? Só que com a evolução da internet, agora a gente tem React Hooks, a gente tem um monte de coisa nova. E é nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês como implementar no nosso projetinho. Vem comigo. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Totti e nesse vídeo de hoje a gente vai implementar o React Hooks. Neste vídeo de hoje vamos implementar React Hooks. Chame como você quiser. Bom, brincadeiras à parte. Nesse vídeo de hoje a gente vai implementar o React Hooks. A gente também vai implementar o React Router para poder criar uma outra rota para nossa aplicação, são coisas que você vai usar em produção na sua aplicação do dia a dia. Então, bora lá para o código. Aqui é o código que a gente chegou no último vídeo, que a gente containerizou nossa aplicação, certo? Aqui a gente tem a nossa aplicação funcionando. É o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser implementar o React Hooks aqui nela. Então vamos lá. Primeiro, basicamente os hooks vieram para a gente poder usar o state e outras funções do React sem precisar usar uma classe. Então, basicamente, usando o React Hooks você não vai mais ter classe, você vai fazer tudo via componente. Tudo via função. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser, a gente vai de cima para baixo. Então vamos começar pelo nosso app.js. Então basicamente a gente tem que trocar a classe para uma função. Então eu vou criar a mesma coisa em função, function app, certo? E o que ele me retorna? Ele me retorna isso daqui. Então return esse cara aqui. Esse cara aqui. Arrumar a indentação e vou apagar esse cara. Se eu salvar aqui, tudo bem, já não aconteceu nada, não tem problemas nenhum. Tudo que a gente for fazendo eu vou salvando e vou indo para vocês acompanharem e ver que está funcionando do mesmo jeito. Então o meu app eu já transformei numa função. O próximo passo agora é transformar o meu container numa função. Antes do container, eu vou transformar... o item já é uma função, então ele não precisa mexer. Então vamos lá para o maiorzão, o mais problemático da nossa aplicação. Então lá, function repositories. Não vou receber nada por enquanto. Basicamente eu já vou tratar o return aqui. Pronto, já estou retornando. O que a gente precisa fazer para ela funcionar? Ela precisa de um data, certo? Um data. Ela precisa de um data. Tá. Como que a gente estava populando o nosso data anteriormente? Uma outra coisa aqui, ó. Como eu não estou mais usando componente, então eu posso apagar esse cara. Eu estaria importando algo desnecessário. Então aqui eu também já vou apagar esse cara. Provavelmente vai dar erro aqui que não existe componente, mas vocês entenderam que ele vai sumir, a gente vai desfazer desse cara. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma variável data que tenha os dados preenchidos. Para usar o state usando hooks, a gente tem uma hooks que chama useState. Uma hooks diria que é uma função que o React expõe para a gente que chama useState. Então vamos lá, vamos importar dela. useState e vamos fazer o seguinte, const data set data igual a useState um array. Meu Deus do céu, o que ele fez? O que eu fiz aqui? Basicamente essa linha de código eu fiz o seguinte, eu criei uma variável data, certo? Eu também criei uma função, na verdade uma variável que tem o valor de uma função chamado setData. Essa função, sempre que eu chamar essa função, a obrigação dela vai ser popular o valor de data com o que ele receber. Então a gente vai ver isso mais à frente. Eu estou usando o state, falar que isso daqui é para usar o state, e esse daqui é o meu valor inicial, ou seja, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu falei que o meu data, inicialmente, antes de qualquer coisa, o valor dele inicial é um array vazio, é uma lista vazia. Basicamente, quando você chama essa função, ela te retorna um array. Que
que consiste em o primeiro valor do array é a variável em si, o valor que está sendo populado, e o segundo valor do array é a função onde vai ser usada para poder popular esse valor novamente. Por isso que a gente está usando assim, desse jeito, a gente já está desconstruindo essa função. Isso é um tema muito legal para vocês pesquisarem sobre desconstrução no ES6. Então vamos lá. Aqui a gente já criou nosso state. Se eu fizer isso daqui, se eu apagar tudo isso daqui, eu vou comentar, vou deixar aqui. Se eu fizer isso daqui, provavelmente vai funcionar. Só que não vai ter nada. Não me apontou nenhum erro, certo? Porque o meu array inicialmente está vazio. Então, a gente tem que popular esse array. Ou seja, a gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez no component didmount. Como que a gente faz isso? Para isso, usando hooks, o nosso component didmount, a gente vai fazer usando um hook chamado useEffect. Então vamos lá, useEffect. Eu vou fazer o seguinte. Nossa, que coceira no nariz. Eu vou fazer o seguinte, useEffect recebe uma função, eu já vou explicar. E é um array vazio. Beleza. Esse cara aqui, ó, exatamente esse cara é a mesma coisa que o nosso component didmount. Por quê? useEffect, ele recebe uma função. O primeiro argumento dele é uma função. Ou você pode passar direto uma função que você quer que execute, ou você cria uma função anônima e coloca as coisas que você precisa dentro dela. O segundo parâmetro é um array, onde os valores que você colocar dentro desse array vão ser variáveis, provavelmente state, coisas do estado, alguma coisa do tipo, onde quando essas variáveis mudarem, esse useEffect vai ser rodado, vai ser executado. Então, sempre que essa variável mudar, esse useEffect vai ser executado novamente. Como eu não passei nenhum parâmetro, ele vai executar a primeira vez que o componente for montado. Só como eu não tenho nenhum parâmetro, não tenho nada para mudar. Então, ele não vai mais executar na minha aplicação inteira. Ele só executa a primeira vez quando o componente é montado. Primeiro, para fazer funcionar, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou até copiar e colar. Vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai chamar o list repositories, que a gente já tinha, certo? Tem espaço a mais? Tem. Quando ele receber, a única coisa que a gente vai mudar aqui é que a gente não vai mais usar o this.setState, porque esse cara é uma função, então não existe mais o setState. Ao contrário do setState, a gente vai usar o setData. SetData passando o data. Se eu salvar esse cara aqui, já vai funcionar exatamente como funcionava antes. O que aconteceu aqui? Vamos lá. Aqui eu não mudei nada, não fiz a mesma coisa. Quando o componente foi montado, ele rodou esse useEffect, porque o meu segundo parâmetro, que é uma array, está vazia. Então ele rodou a primeira vez, não rodou mais. E eu vou até deixar um console log aqui, para vocês verem que ele roda uma vez só. Ó, rodou uma vez só. Então, o que ele fez? Quando terminou, ao invés de dar um this.setState, eu só chamei essa função passando o que eu quero que essa função atribua ao valor de data. Lembra que eu falei? Esse é o meu valor, é a minha variável onde vai ter o meu valor. E esse cara é a função que vai atribuir o valor, ao meu data. Então, ao invés de this.setState, eu vou chamar o meu setData. Eu poderia ter outras coisas aqui. Eu poderia ter, tipo, usuário, set usuário igual a useState e uma string vazia, por exemplo. Eu poderia fazer isso. Eu posso usar o meu state como eu quiser. Da mesma forma que aqui eu poderia fazer... Vou fazer no comentário mesmo. Poderia fazer usuário com array vazio. Seria a mesma coisa. Essa é a mesma ideia. Quando eu estou populando o meu objeto aqui, eu estou usando o meu state aqui. É a mesma ideia. Só que a gente não tem usuário. Então, esse cara rodou mesmo, porque eu vou apagar ele.
a gente já transformou o nosso aplicativo em função. Ele não tem mais uma classe dentro dele, certo? Olha lá, não tem mais uma classe dentro dele. Nada. Então, galera, tipo, basicamente essa é a ideia para você migrar de uma aplicação React que está em classe ou numa versão antiga para você usar o React novo, que seria da versão 16, que te possibilita usar o hooks. Agora, eu pensei em a gente fazer o seguinte, como a gente está trazendo todos os repositórios, eu pensei em, quando clicar em algum repositório, a gente ir para uma outra página dentro da nossa aplicação e buscar esse outro repositório. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca chamada React Router. Então, vamos lá. React Router. Vou pesquisar aqui. Vou clicar aqui, ó, o primeiro item, React Router, beleza. O que eu preciso fazer? npm install React Router DOM. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha aplicação aqui. Como a gente está usando o Yarn, então vou usar o Yarn. Yarn install React Router DOM, beleza. Opa, Yarn add React Router DOM. Ele vai instalar aqui e tudo mais. E pá, terminou de instalar. Então eu já vou rodar aqui e deixar rodando. Deve estar rodando. O quê? Porque eu quero. A ideia do React Router é você criar rotas para sua aplicação. Então você vai ter, tipo, sei lá, barra home, barra o quê? Barra profile, barra users, barra o que você quiser. Você vai rotear a sua aplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no app.js. Aqui a gente tem a nossa aplicação. Basicamente, o que eu quero rotear, como a minha aplicação está bem simples, eu vou rotear logo nesse nível. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou precisar quase todos esses caras. Eu já vou copiar aqui. Pá. Eu não gosto do pá. Deixa o CSS lá para baixinho, vai. Lá para baixo, lá para baixo. Então, ele me fala aqui, ó. Eu tenho que preencher tudo em volta de um router. Então, vamos lá. Vou adicionar o meu router aqui, ó. Em volta de tudo. Certo? Para poder fazer o meu router funcionar, ou seja, tudo que está dentro do child dele, ele vai receber parâmetros, vai receber pros, vai receber um monte de coisa. E para eu rotear de verdade, eu preciso de um switch. Então, eu quero meu switch. Switch. Não Nintendo Switch, tá? E eu vou criar aqui, ó, route path, meu home component, já vou explicar. Repositories. Eu vou apagar esse cara aqui. O que eu fiz aqui? Se eu salvar, ele vai funcionar da mesma forma que estava funcionando antes. O que eu fiz aqui? O link a gente não vai precisar. Não agora. Não vai ter link na nossa aplicação agora. E não nesse lugar aqui. O que eu fiz? Agora a gente está usando um High Order Component. Ou seja, a gente está usando um componente de cima, que é o router, que faz as coisas dele para poder fazer ele funcionar. Dentro desse router, a gente adicionou um switch, que basicamente, o switch, ele faz o seguinte, ele olha dentro dele, aqui dentro dele, todos os childrens que ele tem, ele vai ver todos os caras que são hosts, são desse componente aqui, vai procurar esse path, tipo assim, quando eu acessar minha aplicação, o meu tá no barra, ele vai procurar dentro do switch alguma rota que contenha esse endereço e vai renderizar esse componente. Essa é a ideia. Como eu não tenho nada, ele identifica que é um barra, que seria a minha home, certo? Minha página inicial. Se eu vier aqui, escrever qualquer coisa, como eu não defini o que fazer com as rotas que eu não conheço, ele volta para o meu principal. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes de criar uma nova rota, a gente tem que mudar algumas coisas. A gente tem que vir aqui, ó, no item, porque é o cara que renderiza aqui. A gente vai importar o link from React Router DOM. E esse link, a gente vai criar um link aqui dentro to... como que a gente vai chamar? Tá, eu não sei o que eu preciso ainda. Então vamos fazer o seguinte: GitHub API.
Vamos entrar na API do GitHub aqui. Eu não vou mais precisar desse cara. Vamos entrar na API do GitHub. A gente está olhando repositórios, certo? Para eu pegar um repositório, eu estou vendo aqui, ó, que eu preciso, ó, a ideia é repos barra o owner, ou seja, o dono do repositório e o nome do repositório, certo? Esse cara, se eu olhar aqui, ó, agora a gente vai aprender a debugar. Se eu olhar aqui no network, certo? Eu sei que ele fez a chamada, deixa eu ver minha response. Ele fez a minha chamada para listar todos os repositórios. Então aqui, ó, API github.com/repositórios. Deixa eu ver a response, é um array de objetos, certo? Ó, o owner tá aqui, só que eu preciso do... Quem que é o owner? Deve ser o login, certo? Acredito que seja o login. E o repo deve ser o name. A gente vai descobrir agora, mas olhando aqui, ó, teoricamente é isso mesmo. Então a gente precisa do owner, login, então aqui o owner a gente precisa desse cara e do name. Então eu vou fazer o seguinte, nos nossos repositórios, aqui a gente já está passando tudo que a gente recebe. Então aqui eu já posso receber o name, porque ele está me passando aqui, o full name eu vou deixar. E a gente precisa chamar o owner, só que do owner a gente só precisa do login. Então a gente vai fazer o seguinte, vou mudar isso aqui eu vou mudar para esse tipo de aspas, eu não lembro o nome dessas aspas, crasas, porque eu vou concatenar essa URL. Então eu vou fazer basicamente a mesma URL que o GitHub precisa. Então eu vou colocar /repos, agora eu tenho que passar o owner, que no caso é o login, e o repo, que é o nome do repositório. Então é o name, certo? Se eu salvar aqui, ó, já consigo ver que aqui embaixo, ó, tá vendo? Consegue ver aqui embaixo? Ó? Tá, repos o nome do usuário o nome do repositório. Então, o meu link já está funcionando. Só que a gente não criou essa rota ainda. Ó, ele já está mudando do jeito que eu quero, mas a gente não criou essa rota ainda. Então, vamos criar essa rota aqui. A gente vai fazer isso. Aí vai colocar repos /owner name, certo? E a gente vai criar um novo container que vai tratar desse repositório. Vamos chamar ele de repositório. Vai dar erro porque esse cara não existe ainda. Vamos criar um novo repository.jsx rfc, beleza? Criei já o meu cara, então repository. Agora não vai mais dar problema. Então vamos lá. Isso daqui no React Router significa que são parâmetros nomeados. Eu poderia muito bem escrever qualquer coisa aqui, qualquer nome. Eu poderia colocar, sei lá, ID, login, qualquer nome. Só que esse parâmetro vai ser nomeado. Quando eu for usar esse parâmetro, eu vou ter que usar a mesma coisa que eu defini aqui. Se eu definir como owner e como name, eu vou ter que usar owner e name lá na minha aplicação, no meu componente. Então, basicamente, para a gente fazer isso, deixa eu ver de novo a do React Router. Eles também têm hooks para poder usar algumas funções deles, né? Então, basicamente aqui, ó, a gente vai usar uma hooks do React Router que chama useParams, porque a gente precisa usar os parâmetros dessa URL. Então eu vou colocar aqui, ó, import useParams from React Router do. Tá. Aí eu vou colocar aqui, ó, params igual a useParams. Se eu der um console log aqui nesse cara, vamos ver o que ele está retornando pra gente, ó. Ele está me retornando um objeto com o meu name e com o meu owner, certo? Se por um acaso eu chamar uma URL que não tenha nada, que não, que esteja faltando um parâmetro, por exemplo, porque aqui eu preciso de 2 parâmetros. Se eu tivesse feito isso daqui, ó, e eu salvasse, ele vai voltar para aquela página. Por quê?
Isso daqui, um ponto de interrogação, significa que esse parâmetro não é obrigatório. Eu posso passar se eu quiser, se eu precisar. Como eu preciso dos dois, eu não vou definir assim. Então, se eu não passei um dos dois, o meu switch ele vai falar, pô, eu não encontrei essa rota, porque eu encontrei o repos, encontrei o meu owner, mas eu não encontrei o name. E esse cara é obrigatório. Então eu pulo essa rota, não é a que eu quero. Então vai para home, que é a próxima rota que eu tenho. Então vamos lá. A gente aqui já sabe que a gente está recebendo, certo? Não é verdade? Então aqui, ó, owner e name. Então owner e name. Já sei que eu estou recebendo esses dois caras. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa vir na nossa API de novo e a gente vai criar um novo para poder pegar esse repositório. Então, export const get repository, que vai receber um owner e um name e vai tacar-lhe pau no meu Axios. Axios.get. Vou colocar a crase porque eu vou concatenar meu URL e eu vou copiar esse cara aqui, meu. Copiar na coragem, na cara e na coragem. Agora eu vou copiar este cara aqui, ó. api.github.com. Eu sei que chamou repos barra. Agora eu preciso passar o meu owner e o meu name. Se eu fizer um request para esse cara, antes de qualquer coisa, vamos deixar assim, só para a gente ver o que ele vai retornar para a gente. Então, lembra como que a gente usa o use effect? Então vamos lá. Use effect. Eu quero que assim que esse cara montar, ele chame a API. Vou chamar minha API aqui, ó. Import. Não lembro o nome que eu coloquei. Cache repository from API GitHub. Assim que ele montar, eu vou chamar o repositório e com a resposta dele, vou dar um console log na resposta. Vamos ver como que está retornando. Request falhou. A request falhou. Por quê? Porque eu não passei o owner, não passei o name. Certo? Agora ele me retornou ok, um console log. Tá. Então ele está me retornando um data, um header, Então eu sei o que eu preciso estar no data. Então vamos lá novamente e fazer igual ao anterior. .then. Vamos desconstruir esse cara, porque eu sei que está no data. E vou retornar só o data. Vamos ver que ele retornou. Beleza. Ele me retornou tudo sobre o repositório. O que eu vou usar dele aqui? Primeiro eu vou usar vou chamar o useState aqui também, porque eu quero ter o meu repositório aqui, repository, set repository, igual a useState, e eu vou, como esse cara é um objeto, eu vou definir inicialmente ele como um objeto vazio. Então tá. Quando ele me retornar, eu vou dar um set repository e colocar um res. Ou posso chamar data, como eu quiser. Aqui é uma variável, eu posso colocar o nome que eu quiser nela. Então, console log repository. E vamos lá, inicialmente ele era um objeto vazio e depois ele foi preenchido. Antes de eu fazer qualquer coisa aqui, antes de eu preencher, eu vou te mostrar um caso de use effect quando você passa uma variável. Então, use effect, eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando o meu repositório for preenchido, eu dei um console log avisando que foi preenchido. Então, console log, estou aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele executou 2 vezes. Por quê? Porque, primeiro, esse repositório aqui, a primeira vez que ele executou, se eu colocar aqui, ó, para mostrar, eu vou salvar, mas a primeira vez que esse cara executar, ele vai ser um objeto vazio. Por quê? A primeira vez que ele executar é porque ele definiu essa variável. Então o valor dela mudou.
porque inicialmente ela era undefined, ela não tinha nada. Então eu falei que inicialmente eu quero que ela seja um objeto, certo? E a segunda vez é quando foi preenchida. Então você entendeu? Sempre que esse cara mudar, essa função vai ser executada. Basicamente, use effect é alguma coisa tipo assim, executa esse cara quando alguma coisa daqui mudar, não importa. Então, é isso aí, galera. Agora vamos fazer uma coisa no repositório, né? Vamos, sei lá, só botar aqui, ó, um H1 chamando o... Vamos ver daqui o que ele retorna. Name. Vou colocar o name. Repository.name. Pronto. Grit. Gritei. Vou mostrar mais uma coisa para vocês. Para você voltar, você tem duas formas. Vamos expandir esse cara aqui. Vamos passar aqui um fragmento. Eu vou deixar aqui um botão para voltar. Voltar. Deixar assim primeiro só para poder ver como ficou aqui, beleza? Para você voltar, tem duas formas. Ou você traz o link para cá, igual você fez anteriormente, e aí você dá um link to, colocar uma direta barra aqui, porque tipo, teoricamente isso vai funcionar, porque ele vai voltar pro barra, pro início. Ou vamos supor que você quer realmente voltar uma navegação no seu histórico. O React Router faz isso através do History. Então, a gente vai usar isso aqui, ó, Use History. Então, a gente vai trazer esse cara e vai dar um let history igual use history. Esse cara aqui, basicamente, é todo o histórico da nossa aplicação. Então, se eu vir aqui, ó, console log history e clicar em alguma, ó, é um objeto grandão, pá, cheio de coisa. Que basicamente é todo o histórico, todo o history que o seu React Router vai utilizar. Você tem algumas funções aqui. Se você quiser navegar para uma outra página, você daria history.push, essa daqui, e passa a rota. Porque aí seria basicamente o que o link faz. Você clicar, ele vai dar um push, né? Ele vai jogar esse cara no seu history e vai modificar. Como a gente quer voltar, a gente vai dar um go back. A gente vai colocar aqui, ó. Vou colocar um button on click. Tô mexendo muito com o React Native, viu? Voltar e aqui eu vou history go back. Vou tirar esse console log aqui. Quando ele voltar, voltou para nossa home. Então você tem essas duas formas de você poder navegar pela sua aplicação. Você pode navegar usando o history ou você pode navegar direto usando o link. Então é isso, galera. Basicamente o vídeo de hoje é esse. A gente mexeu na nossa aplicação, a gente implementou o hooks, eu dei uma explicada sobre como usar o hooks, o que é o hooks, e a gente transformou nossa aplicação toda em função. Agora a gente pode falar que a gente está programando funcional. Está funcionando, que é uma função. Se é uma função, funciona. Entendeu? A função funciona. Eu não entendi o que ele falou. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado curto esse vídeo, não sei. Vou saber agora na edição. Foi totalmente sem anotação, sem nada. Foi desembuchando mesmo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar esse like aqui, deixa o like marotinho no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e deixa seu comentário, pô. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí, pô. Tem muita gente me adicionando no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e tirando dúvidas comigo. Então fica à vontade, meus links das redes sociais vão ficar aqui embaixo também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e continuem aprendendo. É nóis, valeu. Fui!